vamos orar pela mensagem, porque como ela foi concebida no coração de Deus, ela venha uma velocidade impactar na tua vida e na minha também. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque quando o Senhor preside, o nosso coração se quebra, e com o coração quebrado é tão mais fácil, Pai, perceber e valorizar tudo que o Senhor faz, quem o Senhor é. Nós queremos nos aproximar de Ti nesse momento, e que essa mensagem venha revestida da Tua autoridade. Como servo, como instrumento, como Teu filho, eu me rendo a Ti, e peço, perdoa-me das minhas iniquidades, pecados e erros, livra-me das minhas motivações e intenções equivocadas, e usa-me apenas como instrumento escondido nas Tuas mãos. Eu oro para que essa mensagem chegue ao coração de cada um que recebe, e que ela possa, Senhor, produzir transformação, vida, libertação, restauração e mudanças, que ela possa ligar os corações ao Teu trono, e que possa resplandecer luz e poder. Livra-nos de toda ação do mal, todo ataque das trevas contra as nossas vidas, seja de ordem espiritual, virtual, natural, seja cancelado agora. Que os elementos da terra, do ar, do fogo, da água, sejam agora anulados da sua função de trazer encantamento e demandas no astral, seja cancelado agora. Mas eu peço agora a Tua intervenção, Espírito Santo, a Tua voz, que venha tremer as estruturas do inimigo e venha anular toda ação de afronta do inferno contra nós, a nossa família, a nossa casa, nossas atribuições, nossos bens e responsabilidades, e os nossos queridos. Guarda aqueles que ainda não Te conhecem, que sejam alvo da salvação, e ainda que estejam na ignorância, cometendo todo tipo de erro, que o Senhor possa perdoar por meio da Tua misericórdia. Eu oro para que possamos nos assentar a essa mesa e haja cura, que seja neutralizado todo vírus, fungo ou bactéria do inferno que foi lançado contra nós, e que possamos resplandecer o Teu amor. Pai, fala conosco aqui, acampa os Teus exércitos, e o fogo do Senhor venha com poder. Seja amarrado agora todo aquele que se levantou contra a Tua palavra, e expulso para o abismo, para onde Jesus determinar. Na autoridade da igreja, Jesus presida, esteja à frente, e o Espírito Santo venha conduzir o Teu povo nessa caminhada. Te agradecemos. Abre os céus e fala conosco, Pai amado. Nos rendemos a Ti neste ambiente, em nome de Jesus, amém. Nós estamos num momento de transição, e todo aquele que se move em direção às promessas de Deus em sua vida, precisa se lembrar dos princípios espirituais, para acessar tudo o que lhe diz respeito. Eu preciso, e você precisa também, nós precisamos lembrar dos princípios espirituais, para a gente acessar o que Deus já preparou nessa estação. A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas é um documento legal, a vontade de Deus para os seus filhos. Isso é a Bíblia. E as Escrituras Sagradas falam de um rei, e a realidade do seu reino, em sua cultura e em seus valores. Ele nos dá a oportunidade de vivermos como seus filhos, se nós quisermos. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, vou citar apenas para a introdução. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e todos os répteis que rastejam pela terra. Esse texto mostra que Deus, ao nos fazer conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, nos designou uma nova natureza, e nós somos desafiados a influenciarmos o nosso meio de forma positiva. A palavra domínio quer dizer autoridade, e tenha ele autoridade. E quando nós estudamos o que Jesus trouxe para todos aqueles que ouviram e decidiram crer, nós passamos ao entendimento da importância das chaves do reino dos céus. Darei as chaves dos reinos dos céus. Essa palavra é importante porque chave significa, na verdade, lei, princípio, que vão abrir os céus e vão permitir que a gente avance na direção certa para vivermos as promessas. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
Deus age a partir do seu trono, que está estabelecido em sua autoridade. Então o princípio e a chave aqui, para começarmos a entender a importância dele, é que as coisas que foram criadas, são criadas pela autoridade de Deus, assim como as leis físicas do universo são mantidas por ela, pela palavra, pela autoridade de Deus. Então nós podemos entender que todas as coisas são mantidas pela palavra do poder da sua autoridade. É importante lembrar que a primeira expressão, o primeiro comando de Deus na interferência dele à criação foi: haja luz. Só Deus é autoridade em todas as coisas, e toda a autoridade da terra foi instituída por Deus. Quando ele fala haja luz, o Espírito rodava sobre a terra, mas a terra era caos, sem forma e vazia. Então o comando da sua autoridade prevalece sempre. Quando eu falo de autoridade, é interessante você entender o princípio que envolve essa autoridade, que é sustentada pela palavra. Romanos 13, verso 1, agora você abra por favor. Isso é tudo uma introdução, para você entender a importância da autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Para manter a autoridade de Deus nas nossas vidas, é necessário nos submetermos de todo o coração, porque nós sabemos o que ela significa. Mas também é importante lembrar aqui, que existe uma guerra sendo travada. O inimigo deseja ter autoridade sobre a nossa vida, usando sistemas de valores e um universo que conspira contra a autoridade de Deus, baseado em duas letrinhas: o eu, a justiça, o argumento, a sua razão, tudo em cima do eu. O diálogo da serpente com Eva foi exatamente isso: certamente não morrereis, porque sereis como Deus. O eu. E como enfrentar nossas guerras rumo às promessas que estamos caminhando, sem entender a importância do princípio da autoridade em nossas vidas? É fundamental reconhecer que a autoridade é inerente a Deus, ou seja, ela é inseparável do seu ser. Isso quer dizer inerente. A autoridade é inerente a Deus, independente da pessoa que a recebe. Independente da pessoa que é um policial, ele é um policial. Independente da pessoa que é o comandante da aeronave, é o comandante da aeronave. Independente de que é o pastor, é o pastor. Independente de que é meu pai, é meu pai. Independente de que seja o presidente, é o presidente. É inerente. O princípio da autoridade não tem nada a ver com a personalidade. Eu não vou quebrar o princípio porque eu não gosto da pessoa. A maior das exigências de Deus, quando Ele faz ao homem, é que este lhe obedeça. A maior exigência de Deus não é que você carregue a cruz, não é que você pague sacrifícios, é que você obedeça. Deuteronômio capítulo 6, uma oração muito conhecida, que é Shema Israel, diz assim: ouve pois, ó Israel, e atenta. Deuteronômio 6:3, nós vamos seguir aqui. Ouve pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Aí ele começa aqui o Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os judeus oram essa oração todos os dias, no Shamat principalmente. Essa mensagem de Deus foi direta, foi revelada antes de Israel entrar na promessa.
E essa é uma mensagem que vem para a gente antes de entrarmos em promessas que já estão sendo anunciadas e as portas já estão abertas, que já foram liberadas nessa estação. Só que a obediência é algo que exclui a vontade própria. E somente ao obedecer que nós honramos a Deus da maneira absoluta, colocando Ele no centro. Obediência, eu excluo minha vontade, eu tenho que obedecer. E quando eu obedeço, eu honro a Deus, colocando Ele no centro. Até no sacrifício posso ter minha vontade nisso. Mas quando eu obedeço, é Deus. No sacrifício, talvez eu coloque aquilo que eu quero naquele sacrifício. Eu invento um sacrifício. Mas obediência não, o que diz a palavra eu faço. Agora sim nós vamos migrar num texto que está sendo uma construção dos últimos 6 cultos. Josué capítulo 14, verso 6, por favor. Livro de Josué 14, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que impuseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Até aí por enquanto. A cena aqui volta agora não mais para Josué, mas para Calebe. Calebe quer dizer arrojado, fala que é cão, mas é arrojado na essência da palavra. Foi o líder da tribo de Judá, foi um dos 12 espias enviados a Canaã, você vê lá em Números 13 e 14. Ele e Josué voltaram com boas notícias, e por isso entraram na terra prometida, porque ambos reagiram com fé ao invés de ter medo. A obediência, queridos, atrai a bênção, mas a fé atrai promessa. O medo atrai cadeia. Nenhuma adversidade dentro da obediência deixará de revelar um prêmio. Nenhuma adversidade dentro da obediência, dentro da consonância, dentro do alinhamento com Deus, não vai deixar de revelar um prêmio. Porque não existe tribulação que não termine numa experiência, numa bênção para uma pessoa obediente. A ação de Deus é uma resposta à oração do seu povo. Os princípios que você respalda, eles respaldam você. E os princípios que você quebra, eles quebram você. Há 16 anos na janela aqui, eu vejo pessoas sendo quebradas quase que todo mês, porque desobedecem princípios. Ambos caminharam debaixo da palavra do Senhor, tanto Josué como Calebe. E o reino, querido, é uma resposta dos céus às necessidades geradas na queda do homem. Então quando alguém obedece os princípios, quando ouve a Deus e ama de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, Deus alinha e prospera. Chegaram na hora. E a hora era essa, era a hora de avançar. O título dessa mensagem é permissão para avançar. Nós vemos nas palavras de Calebe os traços do seu caráter. Primeira coisa em Calebe que nós vemos, ele era um guerreiro fiel, era um homem diferenciado. O próprio Senhor fala isso em Números 14, 24. Ele não se contaminou com os demais, diz assim a palavra: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Ele espiou uma terra, ele visualizou, e ele voltou com o coração cheio de esperança. Essa é uma noite para quebrar o pessimismo, a melancolia maldita do inferno, nesse mantra desses últimos 4 meses que a mídia soltou. Existem promessas maravilhosas de transformação, de libertação, de lugares que você sonhou um dia colocar o pé, e esses lugares Deus quer te dar. Além de ser um guerreiro fiel, Calebe era um homem honesto. Josué 14, 7, ele disse assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou em Cades Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Quando você está debaixo da luz, os teus olhos são bons. Quando você tem coisas boas ao teu futuro, quando você crê naquele que te levantou, te formou e te respaldou, enviou, você sabe que Ele só prepara coisa boa. Quando você conhece a Deus, você sabe a importância de ser um bom filho. E com um bom filho, você tem um compromisso de ser um servo dedicado. Um homem honesto, ele relatou conforme a verdade. Sim, é uma terra que tem gigante, que as muralhas são enormes, mas Deus nos deu eles, nós vamos jantar essa raça. Foi isso que ele disse.
E a primeira má notícia, a primeira situação, o primeiro boleto que atrasou, já se desespera. Caleb tinha virtude da perseverança. Eu lancei um livro sobre perseverança. E aprendi com a minha filha, que é tentar até conseguir fazer e não desistir. Virtude da perseverança é a visão do futuro conforme a promessa de Deus. Mas não é só você visualizar, é você permanecer. Eu vou inventar de sair de Porto Alegre, eu vou inventar de começar a trabalhar no que Deus não mandou. Não sou louco, vou perseverar aqui. Foi aqui que Deus mandou, foi aqui que o óleo caiu, é aqui eu permanecerei e vou frutificar até que Ele me recolha. Josué 14:8, ele falou assim: meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor. O que você vê de gente desesperada nessa geração? Eu não vou me dobrar, eu renego, eu não aceito, eu não admito pessoas que têm Jesus no coração achar que é o fim, achar que essa operação de medo veio para te capturar, te pegou e agora te sequestrou. Não, eu sirvo um Deus fiel, eu sirvo um Deus que derrama fogo do céu, eu sirvo um Deus que faz milagre pela internet, eu sirvo um Deus que já me livrou de muitas roubadas e vai me livrar. Eu sigo um Deus que vai honrar a sua palavra, em nome de Jesus. Pode dar amém se você crê. Só que ao mesmo tempo esse homem estava cheio de amor fraternal, porque ele chamou esses rebeldes de irmãos, mas ele foi um cara decidido na sua atuação. Aqui o texto segue, Josué 14:10 diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Olha, ele reconhece Deus. Oh, que lindo isso. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia eu viste que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Que palavra de uma pessoa cheia de fé, que palavra de um homem que está disposto até o fim, não titubeou, não teve um outro Deus, não balançou o coração numa possibilidade de não. Ele afirmava a vida dele na promessa, ele acreditava na palavra do Senhor, e tinha certeza da vitória. Um homem diferenciado, por mais de 40 anos, 45 anos, sem vacilar. Aí eu vejo pessoas que estão 4 meses, já desistiram do ministério, desistiu do casamento, desistiu da santidade, desistiu do alinhamento, desistiu da semeadura, desistiu dos projetos. 4 meses, um homem que perseverou numa situação muito mais hostil que a nossa, ficou 45 anos, dia a dia. E quantas ameaças esses homens passaram? Sabe o que nós vemos nesse homem? Uma verdade que foi escrita muito depois da geração que ele viveu. Isaías 40:28 diz assim: não sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O segredo é esperar no Senhor. Que eu espero o Senhor, minha esperança é o Senhor. Ele me guia na verdade, Ele que me mostra o caminho, Ele que manda a mensagem para mim. Caleb foi imutável, e chegou a vez dele. E apesar de ser um contemporâneo de Josué, aliás mais velho que Josué, provável, e caminhava ao lado dele, ele reconhecia o princípio de autoridade espiritual. Ele era contemporâneo da mesma turma, da mesma formatura que Josué, mas ele reconhecia a autoridade. Ele sabia que estava na frente dele, ele sabia que era no 01 no momento. Ele não usou da história que ele tinha ao lado de Josué como um dos líderes de Israel para coagi-lo ao seu favor, mas ele soube trazer os fatos com humildade. Quem avança sabe por que avança e sabe onde avança, mas tem um coração humilde. Agora imagina quantas ameaças Caleb viveu, mas ele foi fiel ao seu líder Josué.
Vemos na forma como ele se dirige a Josué, mostra o valor que ele tinha. E quando você espera com o coração correto, livre de ressentimento, de comparação, de competição, de orgulho, que é o que tinha em Coré e Abirão e Datã, junto com Moisés, se achavam melhor que Moisés. Eles até poderiam ser melhor, mas quem falava face a face com Moisés era Deus. E tem gente brincando com a autoridade espiritual. Tem gente que está negligenciando o que um líder de célula faz por ele há anos. Tem gente negligenciando o que o pastor já fez na vida dele. Tem gente negligenciando o que o pai, que botou o nome dele, fez por ele. Tem gente negligenciando coisas que são imutáveis, que Deus não vai negociar. Não adianta você fazer e criar uma história diferente, meu irmão. A verdade é uma só, ela é reta. Jesus veio para trazer a espada, e quem se sujeitar vai ter autoridade dessa espada. Quando se espera com o coração correto, as forças se renovam, e eles começam a avançar numa realidade constante. Eu conheço pessoas que são como um trator, não é porque é fora da curva, é porque tem um princípio de obediência bem claro. Não estão preocupados em ser presidente da república, tem $1 milhão, estão preocupados em ser certo, sem quem Deus mandou. São pessoas conscientes da sua posição, são pessoas que não almejam aquilo que não é para eles. Essa é a diferença. Uma vez questionado na França pelo meu apóstolo, quando eu vi o Bigádio e o Santos correndo, quando foram buscar alguma coisa lá num lugar, a gente estava na França voltando a Israel. E aí, Ale, o que você acha desses dois apóstolos aí? Eu falei, acho demais, mas eu já tenho o meu. Estou debaixo dessa unção, dessa autoridade, meu. Não está preocupado. E teve uma época que saiu um zum, aí não vai ungir nada, eu já sou filho, estou na função apostólica, está bom demais. Estou preocupado com o título, eu quero terminar bem. Quero terminar com a farda suja, nem arrebentada, mas terminar rendendo os frutos ao Senhor, Ele me abrindo a porta. Vai que está ali teu galardão, uma Road King branca para você passear com Jesus em alguns lugares aí que eu mereço. Costão do Santinho, Morro de São Paulo, Praia da Pipa, a Urca do Rio de Janeiro, que mais aqui, Bento Gonçalves. Eu vou andar com Jesus, milênio, filho, 1000 anos, 200, eu estou com Ele fácil, sem vocês. Eu creio no meu galardão, vai ser uma Road King com Jesus bonitão. Eu falo das minhas viagens, você pode ficar louco, dá na cabeçada no computador aí, heresia. Eu sou coração de criança. Vai ler Mateus 18, de 1 a 5, bobo. Se não for com uma criança, eu não ando perto dele, não chega nem perto da era do reino. Eu já decidi faz tempo. Só que a recompensa por respeitar a autoridade, o princípio da autoridade, foi a permissão para avançar na promessa que tinha sido reservada. Quando a gente respeita o princípio respalda a gente. Não está no texto, mas eu poderia falar mais uma vez num cara que eu sou fã na Bíblia, o centurião romano. Esse sabia e exemplificou para Jesus. O que é o princípio de autoridade? Tinha um servo dele doente. Os príncipes da sinagoga vão falar com Jesus. Você já viu os caras, os líderes religiosos? Jesus, o servo desse cara está doente, ele merece, fez uma sinagoga para a gente. Jesus fala, legal, estou indo. Quando ele fica sabendo que Jesus está indo, ele manda os amigos, avisa que não precisa nem entrar no meu teto. É só a palavra dele, já resolveu. Porque eu sou homem de autoridade. O meu líder manda, eu recebo. Eu tenho uns peões de autoridade, tenho meus lagartos aqui que eu mando, eles obedecem. Só fala, está resolvido. Jesus fica espantado. Fala, uau, nunca achei fé assim em Israel. Em Israel, ele puxou do pai da fé para frente, falou, não achei fé assim. Que mesmo o pai da fé questionou Deus muitas vezes. Gênesis 12, Gênesis 15, 17, até quando chega lá no 19 diante, aí a coisa vai. Um centurião romano, princípio de autoridade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente está na entrada, e eu tenho que, pela presença de Deus, ver o teu coração queimar novamente em princípios que ficaram meio que... Se você entender o princípio da autoridade, você vai ter esse princípio sobre a sua vida, e você vai pisar nessa terra. Eu declaro isso como servo do Senhor, hoje, dia 26 de julho, 26 de julho, marca aí. Coisas estão sendo alinhadas no teu coração, está voltando aquela sobriedade de um combatente, que estava um bando de Maria Mole, assistindo um monte de porcaria, e indo atrás de um monte de profeta do caos, ou dos novos que inventaram a roda,
deixa eu explicar uma coisa: se você for mulher de Deus e homem de Deus, e honrar o que diz a palavra, é inevitável que você vai avançar, vai entrar em lugares que você nunca viu e sonhou, porque Deus é fiel. Quem te fala é um que não é digno de ir em lugares que foi. Josué 14, verso 13 em diante agora. Vamos lá, louvor, se prepara, meus filhos. Sentar marreta aqui. Já pode ser Nozana mesmo, já continua aí, meu professor. Josué 14, 13. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom com herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Deus te fala aqui que Hebrom, Davi relembrou 7 anos. Opa, é uma terra que é uma terra muito importante para os judeus até hoje. Só que Josué abençoou. Há uma importância na bênção que você não tem noção. Há uma importância na bênção, na permissão para avançar, que você talvez não estava se ligando ainda. E ele dá em herança. Mas ele só teve aquilo por herança porque ele perseverou em seguir o Senhor. E independente se era Josué ou não, Deus ia direcionar o coração do líder, debaixo do princípio da autoridade. Abençoou porque ele perseverou. Ele não estava preocupado com a personalidade do líder, mas sim com o princípio de autoridade. Ele se sujeitou, e aquele líder que estava naquele momento, que estava no encargo da função, abençoou. Quem está no encargo da autoridade na sua vida, é esse que tem que te abençoar. Eu tenho 500 amigos, homens de Deus, que oram por mim, eu respeito demais. Mas tem um, que é o que define. É o meu pai espiritual, meu pastor, apóstolo Rina. Uma palavra dele é o que eu preciso. Eu vejo ele talvez 2, 3 vezes por ano, mas eu sei que eu estou com ele, ele está comigo. E acabou. Se eu cheguei até aqui, foi porque a mão dele caiu aqui em cima, e um dia falou: vai, você é a minha extensão naquela terra. Eu avanço hoje em lugares, e os que estão comigo avançam também, porque eles estão debaixo desse envio, dessa extensão de autoridade. Ele perseverou em seguir o Senhor. E eu quero agora que você veja a sua vida, não nessa janela de 4 meses, mas nessa janela de 10 anos, 20 anos. Você tem perseverado em seguir ao Senhor? Então não é uma estação que está terminando, ainda que seja hostil e dura, uma peregrinação num deserto, mas não é isso que vai definir a bênção e a herança do Senhor na tua vida. É como você passa pelo deserto. Não é a hostilidade da areia, da escassez do deserto, mas é o céu que está sobre a tua vida, debaixo dessa autoridade, dessa unção, que você tem que caminhar. Além de entrar na terra de Canaã, Calebe recebe Hebrom. Hebrom significa comunhão como herança. Era um lugar de gigante. E sabe o que ele fez com 85 anos? Botou todos os gigantes para correr, porque ele sabia, na declaração dele ele sabia: eu tenho a mesma força de 40 anos atrás. Eu posso tanto ir para o combate como voltar, porque o Senhor me abençoa. E ele perseverou. Tem tanta gente embaraçada, não do espanhol embaraçado de grave, mas embaraçado de pecadinho, ressentimento, comentáriozinho, curtiu, dislikeou, likeou, dislike, não me segue, me segue, ai não estou nem aí. Meu irmão, é para você avançar e passar igual um trator. Você sabe quem te reveste de força para o combate? É o Senhor. Mas você precisa perseverar. Você precisa colocar o teu coração no Senhor hoje e tomar a decisão: eu vou permanecer, Senhor, eu vou perseverar. Eu sei que há uma promessa, eu sei que aquele que o Senhor colocou na minha vida é o que me libera para essa promessa. E como servo de Deus nesse lugar, eu não tenho um outro papel a não ser te abençoar e te ajudar, a te orientar para que você prospere. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: o segredo não está na flecha, mas naquele que retesa a sua flecha, meu irmão. Osana. Se levanta hoje. Se levanta hoje. Decida crer.
você de novo, flecha, o coração alinhado como uma ponta, para avançar. Limpa o teu coração, limpa o teu coração, peça perdão por seguir outros deuses, outros valores, mesclar o que é santo com aquilo que é do mundo. Peça perdão hoje, volte à perseverança, volte ao teu coração alinhado, abre o teu coração para a palavra de Deus. A única coisa que não vai cair é a palavra, meu irmão. O jovem fatiga, corre, se cansa, mas os que esperam no Senhor, na sua palavra, renovarão as suas forças. Deus vai honrar a sua palavra até o último dia, e se Ele nos arrebatar, será a maior honra. E se tivermos que enfrentarmos exércitos adversários maiores, vai ser a maior honra, porque maior é o nosso galardão na presença do nosso general. Que você possa renovar a tua vida hoje. O que está em questão aqui é a permissão para avançar. Só avança quem está em alinhamento, só avança quem está com o coração purificado, só avança aquele que reconhece que precisa avançar e pede a permissão para avançar para aquele que é de direito. Senhor, vem no nosso meio hoje, limpar as nossas vidas e desconectar tudo aquilo que retinha as pessoas, que paralisava, que estava incomodando e confundindo pessoas em seguir o seu destino profético. Mas nessa noite, Senhor, nós lançamos a memória verdadeira de quando o Senhor nos resgatou da maldição e do pecado, quando o Senhor nos libertou, Senhor, dos nossos cativeiros, quando o Senhor curou as nossas emoções, quando o Senhor nos ensinou a ser os teus filhos, e como os filhos nós nos levantamos como exército, e como exército marchamos até aqui. Se em algum momento, Pai, nós pedimos, Senhor, nós perdemos o sentido, nós negociamos com princípios errados, nos perdoa, mas que a partir de hoje, meu Pai, possamos alinhar a nossa vida, o nosso lábio, a nossa visão, as nossas mãos e o nosso coração com a Tua verdade. E eu declaro, Senhor, um tempo de realinhamento, um tempo de sermos retesados novamente, e um tempo de avançar. Senhor, eu ativo essa palavra da permissão para avançar sobre os Teus filhos, no trabalho, na família, nas emoções, na saúde, nos relacionamentos, no ministério, nos sonhos do Senhor. E pessoas que colocaram pés, Senhor, em lugares que sonharam, podem avançar para conquistar. Está dado a permissão de Deus para a sua igreja avançar nas regiões, levantar homens e mulheres como profetas, apóstolos, pregadores. Senhor, levanta, Pai, outra geração, levanta essa geração, desperta as nossas vidas para avançar. Pessoas sendo marcadas hoje. Sua casa se torna uma extensão do reino. Sua casa se torna mais um quartel. Começa a se levantar. Deus vai ungindo as tuas mãos, está ungindo a tua mente, ungindo o teu coração, limpando você das notícias erradas, das mentiras e fermentos. O Senhor está curando você do veneno. Mais uma vez o Senhor está limpando você com uma flecha. Está te retesando para o campo da tua promessa. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana, você foi gerado para essa estação, você foi gerado para esse tempo. Você tem os seus dons, você tem a unção, você tem a permissão para avançar. Purifica o teu coração, se arrependa dos seus erros, se conserte com quem é de direito e avança. E avança. É o tempo. É o tempo. Não deixa nada dessa vida te embaraçar, nem o pecado, nem as pessoas que ficam na tua volta falando bobagem. Alinha a tua visão com a palavra e avança. Eu declaro essa palavra na tua vida hoje. E a evidência disso é que você não vai ficar onde você está, você vai andar, você vai avançar, seus negócios vão fluir, seu trabalho vai expandir, o seu ministério vai alcançar pessoas. Deus vai começar a colocar você para trabalhar mais. Volta para o Java, flecha do Senhor,
volta para o aljava do valente e deixa Ele tirar você e retesar na hora certa e te avançar. Ele é o Senhor. Recebe renovo, recebe força, recebe visão, recebe fé, recebe a unção sobre a tua vida, recebe essa ousadia, essa vontade de: Senhor, eu quero bradar o teu santo nome. Se você tem chofar na sua casa, toca esse chofar. Começa a profetizar, começa a orar pela sua família, orar pelo seu trabalho, pela sua igreja, pelos seus pastores, pelos seus filhos, pelas suas finanças. Você não entra mais você não está mais submisso à situação, mas você prevalece sobre a situação. Não é mais um gigante mentiroso que te intimidou no passado, mas olha hoje nos olhos do Senhor, na sua palavra, e diz: avança, avança. Esse é o texto da tua vida. O Senhor conhece o dia dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome se fartarão. Avança. Permissão para avançar sobre a tua igreja, meu Pai. Permissão para avançar sobre as cidades. Permissão para avançar contra essas enfermidades malignas, mentirosas do inferno. Permissão para andar e avançar contra fake news, contra conselhos de pecadores, rodas de escarnecedores. Permissão para avançar. E quem avança não fica dando ouvido, se detém em porcaria, mas sabe para que foi levantado pelo Senhor. Recebe a bênção do Senhor, recebe a bênção desse ministério, recebe a bênção dessa casa, recebe a bênção dos seus pastores. Esteja o teu coração alinhado. O Espírito Santo vai te mostrar coisas, decisões a serem feitas. A autoridade espiritual é algo inegociável. O Senhor sustenta o universo pela palavra dele, pela sua autoridade. E Ele deu autoridade à sua igreja. E Ele levantou pessoas, autoridades, para que se cumpra um papel que Ele determinou. Apenas se renda, obedeça e faça a sua parte, porque a unção que você respeita e honra vem sobre a sua vida. A unção que você respeita e honra vem sobre a sua vida. Santo é o Senhor. Você que está conectado pela primeira vez, se você entendeu o que aconteceu na cruz do Calvário, não vai ser uma lista, não vai ser dogmas, não vai ser preceitos, mas simplesmente a verdade. Eu sei que aconteceu na cruz, foi por mim. Era eu para estar na cruz, era você para estar na cruz. Jesus, o Filho de Deus, que não cometeu erro e pecado algum, foi colocado lá injustamente, mas foi por causa da vontade de Deus para nos resgatar. O pecado nos separava de Deus. Isso é tão grave que Deus colocou o Filho dele no madeiro, na cruz, para ser arrebentado. Uma morte tão drástica, tão chocante, tão impactante, para você entender o que o pecado faz com a gente. Isso para te libertar. E o que basta? Você olhar e acreditar naquilo que aconteceu. A cruz hoje está vazia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está ao lado do Pai. E todo aquele que crê no seu coração e confessa com seus lábios é perdoado e justificado. Não custa nada, apenas você obedecer o que diz a Bíblia, meu irmão. E o que diz a Bíblia é tirar você do governo, cheio das suas manias, dos seus orgulhos, o coração endurecido. E quando Jesus se torna o centro, você se torna a melhor pessoa dessa terra. Se você deseja no teu coração e nos acompanha aqui, quer entregar a sua vida ao Senhor, ou retornar a tua vida ao Senhor, reconectar a tua vida com Deus, reatar a tua aliança com Deus, com a mão no teu coração, crendo em cada palavra que você está dizendo, porque uma escritura no mundo espiritual está sendo lavrada, e diante dos principados, das potestades, dos demônios, do inferno, Satanás, e diante do trono de Deus, você está fazendo uma entrega voluntária. A sua vida pertence ao Senhor a partir de hoje, se você crê e quer essa aliança. O que determina a tua vitória no dia final, como você passa o vale da sombra da morte, como refém ou como aquele que venceu, é uma escolha. E o preço também é uma escolha, tem um preço, é obedecer. Mas é um processo de regeneração e vir com a graça, com a misericórdia diária. Ninguém consegue sozinho, Ele ajuda. Se você está aqui e deseja fazer essa aliança, com a mão no teu coração, repita assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio este mundo, e na cruz do Calvário, se entregou por mim, mas ao terceiro dia, venceu a morte, e ressuscitou. Eu reconheço Jesus Cristo é o meu único Senhor, meu único Salvador. A partir de hoje, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu abro meu coração para que o Senhor venha permanecer, e habitar para todo sempre. Amém. Senhor, eu oro por todos esses que fizeram essa oração, que entregaram suas vidas, que se renderam a Ti.
O Senhor conhece a realidade, o detalhe de cada oração, de cada entrega, onde eles estão. Nós pedimos agora como igreja, esses nomes sejam escritos no livro da vida eterna e permaneçam para sempre aí. Cobre, Senhor amado, com o sangue de Jesus, perdoa os pecados. E agora, a partir de hoje, eles possam viver a plenitude de filhos e aprender a cada dia a responsabilidade, a autoridade da Tua palavra, por meio da Tua graça e misericórdia. Nós abençoamos estas vidas e declaramos que eles também avançarão para os Teus planos e promessas, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém, porque Ele é muito bom, Ele é fiel. Louvado seja Deus. A lição de casa é renunciar o que precisa renunciar. A lição de casa é alinhar o teu coração com a Bíblia, a palavra. É visualizar as promessas, o rio que Deus te chamou, a direção que Ele quer te estabelecer e aceitar. Está perto das suas autoridades, seus pais espirituais, seus pais biológicos. Está alinhado. É abençoar também os seus líderes, seus liderados. Se você está na função de um pai, de um responsável, libera, abençoa, perdoa. Porque esse é o nosso papel, não ser impedimento. Não ser como os religiosos que não acessavam o reino, não deixava ninguém acessar. Jesus condenou esse ato. Por isso nosso papel é ajudar. Se a pessoa quer ser ajudada, se ela quer ser orientada, se ela quer o pastoreio, se ela quer orientação, nós estamos aqui para isso. Não apenas em um casal, mas estamos aqui num time, numa família, com muitos líderes. Você pode acessar. Se você precisa de aconselhamento, você precisa de ajuda, nós temos esse link, esse QR Code. As pessoas vão atender você com todo o coração. Nossa equipe aqui de Porto Alegre está aqui para te servir. Você pode entrar em contato. Durante a semana nós podemos nos organizar para poder auxiliar, orar pela tua vida. Mas o mais importante é que no mundo espiritual você já está conectado. E debaixo dessa palavra eu quero te abençoar. Permissão para avançar. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a consolação do Espírito da promessa esteja sobre nós. Como servo e ministro do Senhor, eu te abençoo para uma nova estação, para um novo tempo. Um ciclo que foi iniciado aqui. Avança, porque Ele é fiel. Que Deus te abençoe e te guarde, que você fique na paz, que você prospere em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.